todos. Mais uma live, graças a Deus, o nosso Evangelho Dominical. Aguardando Rosângela e Mauro entrarem para a gente poder fazer mais um Evangelho Dominical pela Sociedade Fraterna de Estudos Espíritas. Graças a Deus. Muito bom dia. Por favor, vocês me dêem um retorno quanto ao áudio, para ver se está tudo certinho, por gentileza. Só sinaliza se vocês estão me ouvindo bem. Daqui a pouquinho entra o Mauro e a Rô, para a gente poder fazer o Evangelho no lar. Ou melhor, o Evangelho Dominical. Muito obrigada, tudo perfeito. Bom dia. Estamos aqui mais um domingo bonito, né, gente? Com a graça de Deus. Michel, obrigada. Muito obrigada por vocês darem um retorno aí. Tô só esperando o casal top entrar pra gente poder começar com a live, tá bom? Hoje a gente tem a Rosângela e o Mauro, com a graça de Deus. Eu gosto muito do Evangelho, eu sou suspeita para falar dos dois, mas eu gosto muito deles. Eles têm uma didática muito boa, a explanação. Já vi que o Mauro entrou. Eu vou te convidar, Mauro, só um minutinho, tá bom? Eu tô aqui fazendo o convite para o pessoal no WhatsApp. Eu só não tô te achando, Mauro. Você tá do seu celular mesmo. Achei. Não. Tô convidando outro Mauro, olha só. Ia convidar o Mauro da Samanta. Tá bom? Dá mais um tempinho, daqui a pouquinho o pessoal tá entrando. Show. Olá. Tudo bom? Tava com saudades de mim, Rosângela? Nossa. Muito amor. Eu também. Daqui a pouquinho eu tô dando bala. O pessoal pergunta como é que você está aí, Dia? Eu falo, eu tô 99,9% boa. É só essa Graças a Deus, né, Di? Graças a Deus. Eu tô ouvindo você bem baixinho, Rô. Tá me ouvindo baixo? Espera aí que a gente vai melhorar. Põe pra cá. Vamos ensaiando. Enquanto isso, eu vou fazer o convite para o pessoal no WhatsApp, porque eu viro uma obsessora da live, entendeu? Tá. Então, enquanto a gente está ao vivo, tudo bom, Mauro? Bom dia, tudo bem com você? Só fala o Bruno, ninguém sabe. E você consegue me ouvir direitinho? Eu estou ouvindo, mas eu estou ouvindo um pouquinho longe. Eu quero ver o pessoal, o que o pessoal está achando, porque às vezes sou eu, né, a surda. Então... Não, às vezes tá bem. Às vezes... Pessoal, dá um retorno, por favor, se vocês estão ouvindo bem o Mauro e a Rô. Eu estou ouvindo, dá para ouvir, tranquilo. Dá para ouvir? Olá, bom dia. Melhorou agora? Aumentou, melhorou? Tá bom agora? Os namorados e juntem-se mais um pouquinho. Assim? Isso. É assim que eu gosto de ver o meu casal preferido, juntinhos. Amor. Vamos lá, deu 9 horas. Deixa eu só terminar aqui. Vai falando aí, Mauro, com o povo. E eu vou só fazer o convite para o pessoal pelo WhatsApp, porque para dar um chacoalho nesse povo que estão tudo dorminhoco. Então, aí eu entro pelo WhatsApp e aí eu acabo convidando todo mundo para a gente poder fazer a live, aumentar esse número, porque o Evangelho Dominical é tão gostoso, na verdade. Então, nós vamos... Quanto mais pessoas participando, melhor. Sim. Então, nós vamos aproveitando, vamos falar um bom dia para você que está nos ouvindo. Não importa se de dia, de tarde, de noite, tá? A qualquer momento que você estiver nos ouvindo, bom dia, boa tarde, boa noite. É sempre um prazer estarmos aqui, passando um pouquinho daquilo que nós aprendemos. Com certeza. Bom dia a todos. Eu aprendi também com o senhor, ele fazia excursão lá para o Chico, né? E ele falava sempre bom dia. Não interessava se era tarde, se era noite, ele dizia bom dia.
Então, eu achei muito engraçado. Aí eu falei para ele, por que bom dia? Ele falou, porque eu desejo dia bom, a qualquer momento. Bom, o bom é bom dia. Então, à noite, então a gente brincava muito. Bom dia. À noite a gente saía pela cidade e falávamos um para o outro, bom dia. Todo mundo se assustava, porque é realmente isso, né, gente? É desejar um bom dia direto. À E tarde, à noite, falando em bom dia a todos da Sociedade Fraterna de Estudos Espíritas. Eu voltei, estou voltando. O pessoal fala, cadê aquela carinha redonda? Mais redonda ainda por conta de cortisoide, mas corticoide. Mas daqui a pouquinho o rostinho fica um pouquinho menos redondo. Eu quero agradecer a presença de todos vocês, agradecer a presença da Rô e do Mauro, por mais um Evangelho Dominical. Muito feliz porque é a primeira vez que eu estou com os dois pelo Instagram, não é? Sim. Então, Sim. antes de passar a palavra para o Mauro e para a Rô, eu quero dar alguns recados que é importante a gente passar, porque sempre tem pessoas novas aqui no Instagram, né? Então, é importante a gente reforçar os recados. Começando pela área espiritual, muita gente me pergunta, eu quero fazer tratamento, a Fraterna não abriu ainda. Se Deus quiser, logo, logo a gente vai abrir. Eu estou rezando, torcendo para logo, logo nós voltarmos. Mas ainda nesse mês de junho nós estamos remoto, porém as nossas atividades, o nosso trabalho aí não para, gente. Estamos trabalhando bastante. A área espiritual ela faz entrevista e faz também um tratamento à distância, as vibrações. Então, aqueles que quiserem mais detalhes, me chamem pelo WhatsApp. O curso da doutrina espírita, também remoto, todas as segundas-feiras, das 20 às 21h30. Alunos, vocês que não estão aparecendo na aula, bora estudar, porque tem muito conteúdo bacana. E eu sei que tem muitos alunos aí que não estão entrando nas aulas, né? Nos anos específicos. É muito importante vocês participarem também, porque isso alimenta a nossa alma, o nosso espírito, o conhecimento. É muito bom, é muito importante. As lives, então, vocês sabem que são todas as quartas às 20 horas e aos domingos o Evangelho Dominical às 9. A área social, nós não estamos fazendo ainda neste mês, não vamos fazer o plantão, mas vocês, aqueles que puderem contribuir, tem as doações através de depósito, temos a chave Pix, então assim, dá para vocês contribuírem também por meio de depósito. Todas essas informações vocês terão através do WhatsApp da Fraterna, a pessoinha que vos fala é que vai responder, através do WhatsApp 3644-8610. Algumas pessoas têm ligado para este número. Como a Fraterna não está funcionando, durante o dia a gente não trabalha mesmo, porque todos nós somos voluntários. Mesmo quando a casa retorna às atividades, com exceção das segundas, que quando voltarmos vai ter o funcionamento da secretaria, os outros dias da semana não funciona. Agora, por conta de nós estarmos trabalhando remotamente, não atendemos as ligações. Então, é só através do WhatsApp. Então, eu vejo pelas redes sociais, pelo e-mail da Fraterna, que é pelo nosso site. Tem também uma forma de vocês se comunicarem pelo site www.fraterna.org.br. Por ali tem muitas pessoas que mandam mensagens também. Eu ligo lá na Fraterna e ninguém está atendendo, porque esse número é o número da Fraterna, porém eu só consigo falar pelo WhatsApp. Tá dando uma certa labirintite, acho que o Mauro está mexendo. Ele está mexendo. Mas estava bom. Uma decidinha para arrumar, só que estava torto. Uma certa labirintite é bom, né? Isso. Então é isso, vocês podem me chamar pelo WhatsApp e eu dou todas as orientações, o trabalho da Fraterna está lindíssimo e eu sempre aqui elogio, teço todas as áreas de elogios, porque é uma área, todas as áreas estão aí dando o seu melhor. Por falar em área dando o seu melhor, eventos, daqui a pouco estará na área, fazendo alguma atividade, eu estou à frente, ajudando a Dulce. Então, nós conversamos na semana passada e não vou prometer o quê, quando,
mas estamos nos organizando. Rio Negros e Solimões, que sou eu e a Arlete, vamos entrar no circuito para poder ajudar a Dulce aí. A gente vai fazer, dá para fazer coisas remotamente, então vai ter novidade aí na área da Fraterna, tá bom? Bom, então vamos lá. Hoje nós temos o Evangelho Dominical. Estou aqui enrolando para dar um número maior de pessoas. De 10 já passamos para 20, olha que coisa boa. Então, hoje o Evangelho Dominical será com o nosso queridíssimo internacional casal, Mauro Souza e Rosângela Ferreira. Por que internacional? Porque eles são chique, bem. Eles estão até em Portugal agora. Tem casas espíritas que estão assistindo às lives e testem eles de elogios. Hoje eles vão falar sobre o capítulo 17, Sede Perfeitos, item 5, Parábola do Semeador. Falei bem, professores? Estudei. Sim, estudei. Sim. Então, hoje eles vão falar sobre essa temática. Eu gostaria muito que vocês prestassem bastante atenção, porque é uma parte do Evangelho muito importante e que nos chama para realmente exercitarmos o Evangelho. Então, sejam todos os dois muito bem-vindos para o Evangelho Dominical e vocês que nos assistem também, sejam todos muito bem-vindos. Obrigada. Então, mais uma vez, bom dia a todos que nos assistem presencialmente, né? Ou seja, ao vivo e a cores, e aqueles que vão nos assistir daqui a algum tempo. Tá? Não importa o tempo. O tempo é uma coisa que a gente faz. Né? Então, bom dia, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, podemos dizer assim, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho, justamente como a Edi adiantou aí, capítulo 7, né? Nós vamos tratar da parábola que muitos escritores dizem ser a parábola mais importante dentre as 32 parábolas que Jesus nos deixou, tá? Que é a parábola do semeador. Você quer falar um bom dia de novo? Bom dia a todos, novamente, né? Agradecida estamos pela presença da Edi, graças a Deus, com saúde, com família também, e ficamos felizes, porque o nosso amigo também já se recuperou, né? Tá tudo bem, estamos, assim, muito alegres, né? Por tudo isso, por toda essa saúde que Deus está nos mandando e está nos abençoando, né? De qualquer forma, estamos caminhando, como a gente fala, como vamos falar também no Evangelho, dessas sementinhas que são jogadas. Quem sabe, né? Nós não estamos sendo esse projeto de Deus, esse projeto de Jesus, onde a semeadura é tão importante do nosso Evangelho, como a Edi falou, né? É muito importante. Então, bom dia e vamos começar, então, com a nossa oração inicial, tá? E vamos começar o dia, inclusive antes da oração, eu gostaria de começar o dia agradecendo. Mas eu vou agradecer lendo uma mensagem. Ó, e ela é longa, hein? Ó. Agradecer. Tens agradecido? Não agradeças somente o que te beneficia. Isso muitos fazem. Agradece as dificuldades e elas não te atingem, porque ficas acima delas. Se lamentas, é porque estás abaixo, e então as dificuldades se aprofundam em ti. Abre o coração e afirma serem os problemas menores do que as tuas forças. Tem fé. Acredita num dia melhor, numa hora melhor, e põe-te a viver sem medo. O agradecimento é a tua força. Agradecendo, aures força para prosseguir e nada te assusta. É sábio quem vê nas dificuldades uma oportunidade de crescimento. E com esta reflexão, nós vamos aproveitando e convidando a todos a que, neste momento,
fechem seus olhos ou apenas pensem em Jesus. E vamos agradecer ao nosso divino mestre, irmão, amigo, Jesus, por permitir que, mais uma vez, possamos estar iniciando o nosso Evangelho Dominical na nossa querida Casa Fraterna. Agora online, porém, com a mesma intenção. Agradecemos a você, Jesus, por mais esse dia. Agradecemos a você por todo o ensinamento que você tem nos proporcionado, por toda a oportunidade do aprendizado e por toda a oportunidade de passar de graça o que de graça recebemos. Assim, com a oração que você nos ensinou, Jesus, nós vamos iniciando o nosso Evangelho Dominical. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra, como em todos os planos que criastes. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em novas tentações. Livra-nos, Senhor, de todos os males, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Voz de trovão, né? Gente, nós vamos começar. Tem essa parábola que é lindíssima, mas eu escolhi uma mensagem para hoje que ela nos faz pensar um pouquinho mais. Sabe qual é? A paciência. Vocês a têm? Então, assim, do José Carlos de Luca, que eu amo, O Jardim da Minha Vida. O De Luca é demais, gente. Os livros dele são sensacionais. Todos que a gente lê, mas eu sou apaixonada, todo mundo sabe, pelos livros dele. Ele me deixa sempre com alguma coisa para falar, me ajuda nas mensagens, então eu uso muito os livros dele. E ele fala da paciência nesse ponto. A paciência é o remédio. Por que será, né, gente, que a paciência é o remédio? Eu escolhi esse título por quê? Justamente pelo que estamos passando hoje em dia. Nós estamos muito sem a paciência, né? Muito. Em qualquer lugar nós estamos vendo um batendo no outro, um agredindo o outro com palavras. Em casa, as crianças muito agredidas por falta do quê, gente? Exatamente, pela paciência. Então, assim, todo mundo, porque estamos todo mundo em casa. Gente, qual é o problema de estarmos em casa? Tá? Estamos trabalhando, estamos ajudando um ao outro. Quem não tem, nós até colocamos, nós, a Fraterna, né, colocamos um telefone que peça, que venha nos pedir. Nós vamos, na nossa condição, na nossa possibilidade, nós vamos até a pessoa para tentar ajudar da melhor forma. Então, assim, essa paciência nós estamos pedindo para todos. É isso que nos importa, porque está nos deixando doentes, tá? Essa falta de paciência nos deixa doente. Olha, porque a impaciência nos mostra a doença, a dor, porque é horrível, gente, essa falta de paciência ou a impaciência, né? Nós precisamos começar a ler o Evangelho, deixar ele próximo de nós, nós espíritas. Quem não é espírita, porque a gente sabe que muitos, né, nos assistem sem ser espíritas, tem a Bíblia, deixa perto, faz uma oração antes de dormir, ao acordar, né? Porque a paciência, ela tem... O Chico Xavier deixa uma frase que ele fala... Deixa eu ver. Que ele diz bem assim, né? Ele tem ao começo,
desse livro, ele diz: a paciência é o remédio que precisamos tomar diariamente, de preferência em jejum, todo dia pela manhã, mesmo que não estejamos precisando dele, desse remédio. Chico Xavier. Então, gente, o que ele quis dizer com isso? Que ao acordar, nós precisamos de uma oração e dessa paciência. Paciência com os filhos que estão em casa, que precisam estudar. Quem tem criança pequena sabe o que eu estou falando. A Edi ajuda os sobrinhos, né, Edi? Sabe, dois, então, sabe que precisa dessa paciência. Por quê, gente? Eles estão há 1 ano e meio sem estar em contato com as crianças, com a escola, com o professor, em contato direto. Se para nós é novo essa experiência, né? Essa experiência de live e tudo, imagine para uma criança que está aprendendo. Como é que fica difícil ela aprender? Então, o que nós precisamos? Dessa paciência. O casal, todo mundo fala, muito divórcio porque estão juntos. Gente, peraí. Se você se casou, se você está com o seu marido ou com a sua mulher, poxa, você não pode estar com ela dentro da sua casa ou com ele dentro da sua casa porque você perde a paciência? Eu acho que não. A Cecília Palhares, ela me disse uma vez, quem tem paciência não a perde. Nós temos sim tolerância. Então, eu não esqueci nunca mais essa frase dela. Então, realmente, nós devemos, como o Chico falou aí, nessa mensagem, que nós precisamos tomar essa paciência logo cedo, né? Enchermos o nosso coração, uma oração pequena, que devemos fazer ao amanhecer, e nos revestirmos de paciência. Então, assim, por que isso tudo? Porque nos causa doença, está nos causando infarto. Quantas pessoas, nós estamos falando tanto de Covid, e nós não estamos falando dos infartos, do câncer, de tantas outras doenças, sabe? Diabetes altíssima, pressão alta. O que é a pressão alta? É você estar se pressionando, não é? Então, nós devemos fazer o quê? Buscar esse remédio que o Chico falou, que é a paciência. A paciência conosco, gente. Nós não temos nem conosco. Nós estamos num estágio tão difícil que essa paciência não está produzindo. Então, nós temos que trazer para dentro da nossa casa, do nosso lar. Hoje não é mais paciência com o colega do trabalho, mas sim com os nossos, com o nosso marido, com o nosso filho, com a nossa esposa, com os nossos pais, que está existindo muita divergência com os nossos idosos, tá? É aquelas discussões, eu não posso ver meu pai por causa de Covid, minha mãe. Mas escuta, coloca uma máscara, coloca alguma coisa ali e vai ver, né? Tenha um pouco mais de amor, de paciência ao rever, a conversar, um telefonema, uma oração, um gesto amigo. Isso tudo treina o quê, gente? A paciência com o outro. Então, nós precisamos desse treino sempre nos ajudando, nos colocando no melhor espaço, tá? Então, para hoje, nós estamos vendo essa mensagem da paciência. Então, eu vou pedir para que o Mauro leia essa mensagem que eu gostaria que vocês prestassem muita atenção, que tem muito a ver com tudo isso que nós estamos falando, que nós estamos vivenciando, né? O nosso novo, a nossa nova vida, o nosso novo estágio de terra, tá bom? Vamos ouvir a mensagem. Então, do livro O Jardim da Minha Vida, como a Rô falou, capítulo 16, Paciência é Remédio. A paciência se encontra entre as virtudes mais necessárias para o bem viver, pois a falta dela prejudica a nossa vida, a começar pela energia negativa que a impaciência produz, afetando a nossa saúde.
a nossa saúde física e emocional, os nossos relacionamentos e o nosso equilíbrio espiritual. Cortando você. Ah, tá. Estou fora do foco. Daí porque Chico Xavier ensina que a paciência é um remédio que precisamos tomar diariamente. Lembro-me de que, ao visitar um amigo hospitalizado, vítima de um infarto do miocárdio, pude presenciar seu médico lhe recomendar que, dali em diante, ele precisaria ser mais paciente, pois, do contrário, talvez não sobrevivesse a um segundo infarto. De fato, meu amigo tinha um temperamento bastante ansioso e explosivo. Hoje, pensando, concluo que ele, na verdade, não foi vítima de um infarto. Ele foi vítima da sua impaciência. Tem me servido a lição. A paciência é um santo remédio que previne nossas explosões emocionais quando nos defrontamos com as inevitáveis contrariedades da vida e quando as coisas não acontecem no tempo que esperamos. A vida nem sempre será como a desejamos, como a planejamos. Olha, só um minutinho, Mauro. Tá vendo esse pedaço, gente? O amigo do De Luca teve um infarto. Por quê? De nervoso, de ansiedade, aquela coisa que nós não devemos ter, porque o nosso coração não resiste, gente, não importa a idade. Nós estamos vendo, eu não sei se vocês viram, muitos de 27, 21, 30 anos infartando. Eu achei horrível isso, porque eu falei, poxa, o que está acontecendo? Porque, lógico, a ciência nos coloca um infarto num garoto de 20, 21 anos é fatal, porque ainda quando é mais velho ainda resiste mais, né? Eu não sei muito bem qual é o esquema, mas é isso, o que procede. Mas quando se é dado um infarto numa pessoa mais nova, ela fatalmente, é quase que inevitável a morte. Então, assim, o que nós devemos estar fazendo com isso, aprendendo com essa leitura? Como nos colocar melhor do que nós estamos, né? Não deixarmos que uma palavra errada nos faça mal, já vamos agredindo o outro com palavras, até com choque de tapas e outras coisas, né? Nós precisamos nos cuidar para isso, tá? Então, pode continuar. Então, continuando aqui, voltando só um parágrafo, a vida nem sempre será como a desejamos, como a planejamos. Ela tem uma sabedoria própria que nos leva para onde é melhor para a nossa evolução, ainda que não sejamos capazes de enxergar isso num primeiro momento. E as coisas nem sempre vão ocorrer no nosso tempo, mas no tempo em que o resultado estiver maduro para surgir. As pessoas também nem sempre vão corresponder às nossas expectativas, pelo menos não o tempo todo. Inevitáveis, portanto, algumas doses de frustração em nossa vida. A vida tem o seu próprio tempo, o seu próprio ritmo. As pessoas têm a sua própria cadência e as suas próprias oscilações. Não temos como antecipar o amadurecimento de um fruto. Ele tem o seu próprio ciclo, e a paciência nos ajuda a compreender e respeitar os ritmos da vida, bem como o momento evolutivo de cada pessoa, e o nosso também. Viver impacientemente leva a desgastes constantes, que arrasam as forças do nosso jardim. É preciso reconhecer que nem tudo está em nossas mãos, que não somos deuses, capazes de exercer o controle sobre pessoas e coisas, graças a Deus. Sequer temos conhecimento suficiente para aferir com segurança o tempo em que os fatos devem acontecer e
se devem acontecer. Não somos onipotentes, nem oniscientes. Admitir isso ajudará muito a minimizar a nossa ansiedade e frustração, causas básicas da nossa impaciência. Jesus nos auxilia a compreender isso ao dizer que o reino de Deus é como um homem que joga a semente na terra. Aparece primeiro a planta, depois a espiga e, mais tarde, os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, aí vem o tempo de colheita. Entre a plantação e a colheita, há um tempo próprio, que precisa ser respeitado a fim de que o nosso jardim não seja afetado pela erva daninha da impaciência. Gente, é assim, só uma pausinha aqui para uma hora. O que acontece? Muitas vezes os pais se frustram muito porque o meu filho não é como eu quero, não foi como eu quero, não está acontecendo como eu quero. Então, essa frustração, essa impaciência que fala o livro, né? O que nós devemos fazer? Nem tudo é como a gente quer. Tinha um senhor que ele falava, eu gostava muito de ouvi-lo, já desencarnou, e ele dizia assim: nós fazemos um plano, filha, e Deus faz outro. Então é bem assim. Nós temos tudo planejadinho, né? Que bonitinho. Filhinho nasceu, ele vai ser bom, ele vai ser o quê? Advogado, médico, o que mais? Engenheiro, cientista. A gente bota tudo nas costas do filho ou da filha. Aí o que acontece? Ele decide ser técnico de alguma coisa. Aí, não, peraí, eu queria que ele fosse, que ele. E não é aquilo que ele quer. Então, o que angustia essa mãe e esse pai? Porque ela e ele, o pai, colocou tudo em cima dessa criança, toda uma coisa, um sonho dele e dos pais, né? Nunca perguntaram para a criança o que a criança realmente quer ser. Então, é isso que deixa a impaciência, deixa a gente começar a ficar doente, porque, não, meu filho tinha que ser isso, meu filho tem que ser. E aí? Perguntaram para o filho se ele quer ser? Perguntaram para a filha se ela quer ser o que nós queremos? Então, essa paciência com as crianças, com os adolescentes, com esses filhos adultos, nós temos que ter. Porque, de repente, é aquilo que nós falamos aí. Deus, nós fazemos um plano, Deus o outro. Então, esse finalzinho, eu acho que fecha tudo. Porque nós temos que ter a paciência, gente. Vamos falar muito disso? Vamos. Porque é ela que nos traz o bem. A impaciência, guardem isso, só nos traz o mal. Tá? Esse finalzinho, ouçam que importante que é esse. Eu gostei muito desse final. Essa simples história demonstra o valor da paciência. Um dia o homem perguntou ao trabalho: qual o elemento mais resistente que você já encontrou? E o trabalho respondeu: a pedra. A água, que corria calmamente em derredor, escutou a conversa e, em silêncio, descobriu um meio de pingar sobre a pedra. Em algum tempo, abriu-lhe uma grande brecha através da qual podia passar de um lado para outro. O homem anotou o acontecimento e perguntou para a água qual fora o instrumento que ela utilizara para realizar aquele prodígio. A água humilde respondeu simplesmente: foi a paciência. Acho que já está na hora de tomarmos mais uma dose de paciência, não? Aí, gente, olha, a pedra tão dura e a água humildemente foi pingando. E aí formou-se um buraco. É como a gente tem que tomar cuidado, porque o nosso coração também pode sofrer essa queda.
com a impaciência. E aí nós dizemos, puxa, morreu tão jovem, puxa, foi Deus que quis. Não, não foi Deus que quis, foi você. Foi você que quis, você e a sua intolerância, você e a sua maldade, você e a sua impaciência. Então, foi você. Então, assim, às vezes a gente coloca sobre os ombros de Deus tudo. Para, gente. Livre-arbítrio. Eu falo que quando Deus colocou essa palavrinha, quando Jesus veio e falou, você tem o livre-arbítrio, pronto, acabou com a gente. Por quê? Responsabilidade de cada um sobre a sua vida. Se Deus não interfere na nossa vida, é que nós precisamos caminhar. Jesus nos colocou tantos bens, tantas coisas boas no seu evangelho. Nós seguimos? Não. Depois a gente reclama. Então, escuta, se a paciência é perfeição, que ótimo, vamos lá atrás da paciência. Tá? A impaciência é o mal e a paciência é o remédio. Escolha. O que você quer tomar hoje? Então, nessa manhã, eu gostaria que vocês pensassem nisso. O que vocês querem tomar? A impaciência ou a paciência? Então, todas as suas atitudes, vejam bem, façam isso. Pensem bem antes de tomar uma atitude. Sabe, todos aqueles que estão sem paciência estão provando do seu próprio veneno. E ele é amargo, ele é ruim, ele maltrata todos os órgãos, não é só o coração. A impaciência, ela maltrata fígado, ela maltrata estômago, ela maltrata todos os órgãos. Então, prestem atenção, gente. Então, assim, a minha mensagem de hoje é essa paciência para todos nós, inclusive para nós, né? Mesmo para nós, nossa, como diziam, o primeiro ouvido é o meu. Então, a paciência para cada um de nós, ok? A Edi aí, ó, teve tanta paciência, né, Edi? Foi tão bom ter essa paciência. Mas assim, eu falo muito isso nas lives, você mesmo escuta, ouve, né? Quando eu falo, mesmo lá na Fraterna. Eu fui para a Fraterna através dessa pessoinha aí, a Rô. E a Rô falava, porque se hoje eu não tenho paciência tanta, imagina antes de conhecer a doutrina espírita. Aí uma vez a Rô conversando comigo, ela falou, por que você não vai lá na Fraterna, Edi? Porque a Fraterna, ela vai te dar tantas orientações, tantos esclarecimentos, as respostas que você tanto busca, você vai encontrar lá. E eu falava assim, mas como? Primeiro, Edi, você vai aprender a amar os seus inimigos. Eu falava, para, vou amar meus inimigos. O que é aquilo? Não, por isso que eu chamo a Rô de Bru, tá? É bruxa, entendeu? Eu já contei. O casal de Bru. Eu falava, para, que lá eu vou aprender a amar os meus inimigos. Aí ela me deu um livro para eu perdoar os inimigos. E eu li aquele livro e falei, mas eu era uma pessoa que também, eu não tinha paciência, mas também não acreditava em nada. Eu acho que a primeira condição para você poder aprender e exercitar a paciência é você primeiro acreditar em Deus. Eu não acreditava em Deus, né? Eu acho assim, a partir do momento que você crê, independe aí da tua religião, mas se você crê em Deus, tudo se torna mais fácil. Se você tem Jesus como teu espelho, tudo se torna mais fácil. E é isso que a doutrina nos ensina, né? Verdade. Aí a Rô falou para eu ir lá, eu cheguei lá numa segunda-feira, achando que fosse o dia da palestra. Sentei lá na sala, porque entrei, a moça falou, a primeira vez que você vem aqui? Sim, a Rô mandou. Foi assim que eu fui. A Rô mandou. Ela falou, então vai lá naquela sala, no auditório. Eu falei, tá. Sentei lá, fiquei esperando um livrinho para cantar, né? Igual a missa. Falei, não tem livrinho para cantar, não tem nada. Sentei o Ayrton, que hoje é o nosso presidente, e o Mauro, que era diretor de ensino, com aquela paciência, olharam para minha cara, pararam de falar, e eu muda, calada. Aí eles falaram, pois não, né? Você não quer se apresentar? Eu falei, aqui é diferente, né? Me apresentei, o pessoal tudo olhando para minha cara, aí a Solange
Solange Nogueirão, não lembro o sobrenome dela. Isso, Nogueirão. Ela me deu a apostila, e eu fiquei olhando a apostila, eu falei, será que é esse negocinho da missa, né? Falei, tá, né? Fiquei lá olhando, não entendendo absolutamente nada. E aí o Ayrton falou assim, muito prazer em te conhecer. Eu falei, então eu vim aqui para a palestra, que a Rô mandou, né? Então eu vim assistir a palestra. Ele falou, então, a palestra que é aberta ao público é às quartas. Hoje é o dia, né, que nós realizamos o curso da doutrina espírita e hoje é o primeiro ano. Eu tinha acabado de fazer uma pós-graduação, tinha estudado bastante. Eu falei, curso da doutrina? Ele falou, dura 5 anos. Eu falei, nem abraça que eu não volto, mas nem desencarnada. Muito tempo. 5 anos? Aí ele riu e falou, mas passa rápido, né? Aí a moça, a Solange, falou, leva a apostila, estuda, leva ela de presente, dá uma lida, se você gostar, você volta na semana que vem. Falei, tá bom. Pensei comigo, a Rô me enfiou numa lascada que eu não vou, nem morta que eu vou. Não falava desencarnada, né? Porque eu não conhecia o termo. Fui embora, moro aqui no Jaraguá, eu fui de ônibus, peguei a apostila, falei, para passar o tempo, deixa eu ler. E fiquei lendo, né? Devorei essa apostila, devorei. Li ela inteira. E eu falei, mais 5 anos eu não volto. E aí, na outra segunda, trabalhava na Pompeia, falei, não vou descer ali na Fraterna, vou embora, estou cansada, mas aquilo aguçou minha curiosidade, né? Falei, o que tanto tem para falar, né? O que tanto tem do outro lado? A vida continua. Eu falei, então, peraí, deixou mais uma segunda. Aí foi, mais uma segunda, 18 anos, né? Mais uma segunda. E a gente aprende a exercitar a paciência, a gente aprende. Aí eu brinco, quem chega no segundo ano do curso da doutrina espírita, que o casal aí são os monitores, quem passa pelo segundo ano vai até o final. Porque o segundo ano a gente estuda o Evangelho segundo o Espiritismo. E a todo momento o Evangelho ele nos força a sermos melhores, ele nos aguça, ele tem essa palavrinha, o livre-arbítrio, que por favor, palavrinha que pega, né? Pega. Pesa. Sim, porque a todo momento ele te instiga e te faz ser melhor. E aí você lê, você fala, meu Deus, eu não segui a cartilinha. Não tem problema. Amanhã um novo dia, você recomeça. O importante é você não cometer os mesmos erros. E aí eu fui aprendendo. Então, se para a Rô, a Cecília é uma referência, para mim é a Rô, o Mauro são referências para mim, né? Quando o Mauro era diretor de divulgação e falou, Edi, você vai dar palestra, eu falei, mas nem desencarnada, eu já tinha aprendido o termo, eu falei, não vou. Ele falou, fique tranquilo, é muito calmo, né? Minha primeira palestra. Eu chego lá e falei, vai ser o César que vai me apresentar, ótimo, né? Qualquer coisa eu falo 1 minuto e meio e o César fala o resto, né? Aí eu chego lá, o Mauro, esse cara de pau que eu amo, colocou quem lá em cima para ficar junto comigo? O Adilson. Eu falei, nossa senhora da live, o Adilson. Chego lá, quem é que está me assistindo? Rosângela, Mauro, Denilson, todos os que eu sempre considerei os meus mestres lá sentados. Eu falei, minha nossa, eu fiz a palestra inteira, não sei se o Mauro se lembra, olhando para o Mauro. Eu não olhava para mais ninguém, só para o Mauro. Porque eu falei, meu Deus do céu. Aí o Adilson... foi maravilhosa. O Adilson falou assim para mim, Edi, o povo vai agora, eu vou ter que falar o que eu falei, né? O Adilson, com aquela calma dele, falou, Edi, muita calma, muita tranquilidade, tenha serenidade, vai dar tudo certo. Falei, não se preocupe que eu vim de fraldas. Sim. Foi assim a minha primeira palestra. Foi ótimo. Mas foi a paciência, o estudo, né? Porque quanto mais você estuda, mais você se dedica, mais você aprende. E o primeiro ouvido é o que a Rafa falou e tá certo, é o nosso primeiro ouvido. Eu falei, a ideia é exatamente essa, estudar e aprender, né? Por isso, eu falei sobre o dever, porque eu não queria fazer a palestra. Mas qual era o meu dever? Enquanto trabalhadora de uma casa espírita. Se eu sou espírita, o meu dever
É disseminar a doutrina espírita. Sim. Com certeza. É a semeadura, né, que nós vamos ler agora. É bem isso, né? As sementinhas, não é? Isso aí. Então, vamos falar um pouquinho a respeito de, como eu já disse no início, né? A parábola do semeador. A primeira vez que eu li essa parábola, né? Já faz mais de uma semana. Então, eu estou fora do ar de novo. A primeira vez que eu li essa parábola, eu falei, poxa vida, o que tem nessa parábola? Depois eu reli a parábola, aí comecei a compreender, né? Descobrir. Mas aí eu comecei a me perguntar, né? Por que Jesus falava tanto através de parábola? Inclusive, aí eu fui atrás. E, inclusive, agora eu trouxe para a gente, para explicar para alguns que talvez não tenham, o que significa parábola. Eu até trouxe aqui. É uma narrativa curta, que, mediante o emprego de linguagem figurada, transmite um conteúdo moral, sendo, por isso, erroneamente confundido com a fábula. Difere do apólogo, por ser protagonizada por seres humanos. Eram muito comuns entre os hebreus, e seu principal contador de parábolas foi ninguém menos do que Jesus Cristo, que possui várias parábolas registradas no Novo Testamento. Então, aí eu falei, puxa vida, mas o que significa, o que é? Aí eu fui atrás, aí eu descobri que, através das histórias, das formas de colocar as coisas, ele passava muito mais ensinamentos do que explicando a coisa diretamente. Principalmente porque, da forma como ele falava, serviria eternamente. Porque ele falava da forma da lei natural. Né? Quando nós explicamos uma coisa hoje, nós explicamos da forma da lei humana. E tem diferença entre as duas. A lei natural, que é a lei de Deus, ela não muda. Ela serve para ontem, serviu para ontem, serve para hoje, servirá para amanhã. E vou um pouquinho mais longe, conforme as pesquisas que fizemos aí, não somente aqui no planeta Terra. Ela serve para todo o nosso planeta, para todo o nosso sistema solar, para toda a nossa galáxia, para todas as galáxias. É a mesma lei. Olha que interessante, onde nós vamos chegar. Né? Então, a lei é universal. E Jesus contou essa ilustração da semente sendo lançada em diferentes tipos de solos. Para explicar os diferentes tipos de... para dar várias respostas para as pessoas. Porque quando ele começou a falar, as pessoas que estavam ouvindo simplesmente não conseguiam compreender muito bem. Então ele usou uma situação muito normal naquela época, que era o plantio. Só que nós temos um detalhe aqui a respeito do plantio, diferente de hoje. Hoje, se você falar o que eu vou dizer aqui para um agricultor hoje, que o semeador saiu a semear e jogava a semente no solo, simplesmente, o agricultor hoje vai falar, nossa, que absurdo. Simplesmente jogar a semente. Porque naquela época, segundo as pesquisas, naquela época, era assim que eles faziam. O solo estava lá, tinha nascido mato, grama, né? Eles simplesmente jogavam a semente. Depois de ter jogado a semente, é que eles viriam arar o solo. Então, mas o que tem a ver isso conosco? O que tem isso a ver conosco? Eu me lembro de uma certa pessoa que, quando foi convidada para ir na fraterna, chegou lá e caiu de paraquedas. Era para ir numa quarta-feira, chegou numa segunda, e aí deram uma apostila para ela e
ela nunca mais deixou de ir. Faz 18 anos isso. De quem será que eu estou falando? Mas jogou-se a semente num solo e a partir daí começou-se a arar, né? E a tratar essa terra, né? Então, a partir daí, essa semente frutificou. Tanto é que está aí um dos frutos. Sim. Hoje ela está à Excelente frente, o fruto. praticamente à frente do nosso evangelho dominical. Ela que está apresentando hoje, né? Então, está aí, um grande fruto. Mas vamos dar uma lida na parábola, que é para a gente poder conversar a respeito. Eu vou até ler aqui direto do Evangelho. Naquele dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à borda do mar. E vieram para ele muita gente, de tal sorte que, entrando em uma barca, se assentou. E toda a gente estava em pé na ribeira. E lhes falou muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis aí que saiu o que semeia a semear. E quando semeava, uma parte das sementes caiu junto da estrada, e vieram as aves do céu e comeram-na. Outra, porém, caiu em pedregulho, onde não tinha muita terra. E logo nasceu, porque não tinha altura a terra. Mas, saindo o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, se secou. Outra, igualmente, caiu sobre os espinhos, e cresceram os espinhos, e estes a afogaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e dava fruto, havendo grãos que rendiam a 100 por um, outros a 60, outros a 30. E ele finalizou assim: os que têm ouvidos de ouvir, ouça. O que será que ele quis dizer com isso? Os que têm ouvidos de ouvir, ouça. O que ele queria nos dizer? Bom, para saber o que ele queria realmente nos dizer, nós vamos ter que voltar um pouquinho. Então, nós vamos voltar o texto um pouquinho e vamos destrinchar um pouquinho. Eis aí que saiu o que semeia a semear. Percebam primeiro que ele não disse que o José, o Antônio, o Mauro, a Rô saíram a semear. Ele disse o que semeia. E quem é esse que semeia? Sabemos que o semeador mor, vamos botar assim, por excelência, o top, o máximo, é ele mesmo, Jesus, né? Então, ele é o semeador máximo. Mas é o único. Quando nós estamos divulgando a doutrina, disseminando o conhecimento, o que nós estamos fazendo? Sim. Como é a posição qual o gesto que o semeador faz quando ele está semeando? Não é pegar semente e lançar? Então, é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos lançando para vocês o pouco de conhecimento, ou quase nada de conhecimento que nós temos, tá? Que nós adquirimos ao longo desses 30 e alguma coisa de anos aí. Já perdemos a conta um pouquinho, tá? Já faz um pouquinho mais do que você. Então, mas também chegamos na fraterna do mesmo jeito, tá bom? Não foi diferente, não. Eu, principalmente, meu Deus do céu. A minha amiga jogou a semente, a Luísa. Mas é sempre assim, só cortando um pouquinho logo, a semente, o que ela é? Você joga, nós todos aqui da Terra jogamos a semente. Ideia. Mas quem coloca a aguinha na semente é Deus, é Jesus. E somos nós mesmos. Ele coloca água nessa semente para ela florescer. Então, a nossa obrigação, o nosso amor, não vamos chamar de obrigação, vamos chamar de amor. O nosso amor universal é o quê?
é colocar a semente. Agora, o que vai acontecer, nós não sabemos. Só Deus, só Jesus. E os outros, né? E os mentores, amigos e tantos outros como Jesus que estão aí nos ajudando ou tentando nos ajudar, essas cabeças duras que nós somos, né? Então, olha a paciência, gente, voltando aqui, olha a paciência que Jesus teve. Ele colocou. Agora o resto, olha quantos anos, né, estão passando com o nome dele. Olha a paciência. Ele nunca se alterou. Ele nunca teve uma alteração, sempre paciência para florescer, Por né? isso que ele não morreu de infarto. Né? Aí. Bom, Verdade. então vamos lá. Então, descobrimos quem é o que semeia. Agora vamos à outra parte. E quando semeava, uma parte das sementes caiu junto da estrada. Então, algumas literaturas, né? Nós sabemos que o nosso evangelho, nós temos vários, e cada um traz a tradução, faz a tradução de uma forma. Então, este aqui trouxe junto da estrada. Outros traz ao longo do caminho. E que caminho é esse? Então, muitos acham que este caminho seriam aquelas, como aqui foi colocado, estrada. Muitos acham que era a estrada que ligava uma cidade a outra. Mas quem é que vai semear numa estrada? Pensa. Então, o correto seria realmente o caminho. E o que é esse caminho? Caminho não é por onde as pessoas passam. O caminho, na verdade, é quando você faz uma plantação, ficam aqueles sulcos, que é por onde o lavrador anda para poder fazer a semeadura. Então, aquele é o caminho. Tá? E como eles lançavam as sementes ao longe, algumas delas, é claro, né? Bom, descobrimos o que é o caminho. E vieram e caíram no caminho. Quando as sementes caíram no caminho, o que aconteceu? Como estava a céu aberto, as aves vieram e comeram. O que significa isso? Nós sabemos que cada coisa que Jesus nos dizia, né? A cada frase que ele falava, haviam muitos ensinamentos. Porque ele não era que nem nós, que, vamos falar um dito popular, jogamos conversa fora. Jesus não tinha tempo para isso. Ele sabia muito bem que o tempo dele aqui era curto. Nós não sabemos. Eu acho que talvez por isso nós jogamos tanta conversa fora. Mas como ele sabia que o tempo dele era curto e ele tinha muito ensinamento a passar, então tudo que ele falava trazia ensinamento. Então, quando ele disse que jogou e algumas caíram no caminho, as aves do céu vieram e comeram. O que significa? Significa o seguinte: quando nós passamos o ensinamento, né? Quando nós convidamos uma pessoa aí na Fraterno, a pessoa vai lá, senta lá, assiste uma palestra, por exemplo, e simplesmente não volta mais. Não gostei. Não era para mim. Então, tudo aquilo que foi falado na palestra, a pessoa simplesmente não absorveu, não gostou, foi embora e não voltou mais. Então, esta é a semente para quem foi falada a palavra de Jesus, para quem foi passado os ensinamentos de Jesus, e a pessoa, pelo menos por enquanto, ainda não está pronta para aceitar. Não é que ela nunca vai aceitar, vai. Uma hora ela vai aceitar. Tanto é, se vocês me permitem, eu vou olhar aqui o Livro dos Espíritos. A questão 619. Deus deu a todos os homens os meios de conhecer sua lei. Todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem.
Os que a compreendem melhor são os homens de bem e aqueles que querem procurá-la. Entretanto, olha aí, como nem todos são largados à vontade. Entretanto, todos a compreenderão um dia, porque é preciso que o progresso se cumpra. Então, quando Jesus disse alguma coisa que serviu como ensinamento para a gente, mas que naquele momento nós não demos a mínima, é porque na hora nós não estávamos preparados. Tá? Por isso, a terra não estava fofada. Exatamente, porque primeiro eles lançavam as sementes e depois é que viriam arar. Né? Então, essas sementes que foram comidas pelos pássaros são aquelas pessoas que não deram atenção, não ligaram. Ah, isso não é para mim, pelo menos hoje não. Né? Outra, porém, caiu em pedregulho, onde não tinha muita terra e logo nasceu, porque não tinha altura de terra. Vamos botar isso no sentido figurado. Como assim? Caiu no pedregulho e logo nasceu porque não tinha altura de terra? Porque assim, a semente caiu, ela entrou na pouquinha areia que tinha ali, na pouquinha terra, mas ela ficou quase a flor da terra que estava ali. Ficou escondida o suficiente para germinar, para brotar. E como tinha bem pouquinho, ela logo apareceu. Né? Então, como ela logo apareceu, logo na sequência veio o sol, né, como diz aqui, porém, né, mas saindo o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, se secou. Porque tinha pouquinha terra, então ela não deu nem tempo de criar muita raiz. Então, como tinha pouca terra em cima e pouca terra embaixo, ela apareceu rápido. Aí o sol veio, secou, esturricou ela, ela morreu. Trazendo isso para o nosso dia a dia, qual é o ensinamento que Jesus quis nos trazer com isso? Significa aquelas pessoas que vieram na fraterna, assistiram à palestra, ficaram empolgadas, né? Oh, que legal! Ah, né? E morreu por aí. Né? Como diz no próprio, na sequência, Jesus, quando terminou essa parábola, Jesus, na sequência, começou a explicar aos apóstolos o sentido desta parábola. E ele diz assim: ouvi, pois, vós outros, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o mal e arrebata o que se semeou no seu coração. O que significa isso? Significa que aqueles que ouviram a palavra, mas que não a compreenderam, né, que não entenderam que aquilo era apenas o início do aprendizado, deixaram de mão, largaram para lá, né? Não deram mais importância. Este é o que recebeu a semente junto da estrada. Mas o que recebeu a semente no pedregulho, este é o que ouve a palavra e logo a recebe com gosto. Então ele fez, oh, que legal, que bacana. Porém, ele não tem em si raiz. Antes é de pouca duração. E quando lhe sobrevém tribulação e perseguição por amor da palavra, logo se escandaliza. Ou seja, na primeira discussão que ele entrar com alguém sobre esse assunto, ele vira as costas e não volta mais. Né? Ou se, aí nós estamos falando no sentido figurado, mas se ele, vamos botar assim, se empolgou, tal, mas aí quem de nós nunca sentiu isso? Na hora que nós temos que ir para a fraterna, sempre aparece alguma coisa de urgente para nos impedir, e aí a gente, quantas coisas de urgente que nos apareceram e que nós tivemos que deixar de lado para poder ir cumprir o nosso compromisso na fraterna. Depois nós percebemos que aquela urgência, na verdade, não existia. Né? Porém, muitas pessoas dão preferência àquela urgência, e, na verdade, não existe. Então, este é o mal que nos atinge, né?
o malvado que vem pegar a nossa intenção, a nossa boa intenção. Ui, tá acabando já. Então vamos voltar aqui. Outra igualmente caiu sobre os espinhos. Os espinhos cresceram e a sufocaram. Ou seja, aqueles que se empolgaram, iniciaram, ficaram algum tempo, mas justamente pelo fato de ter que ir 5 anos de curso, deixa quieto, não voltaram mais, né? Enfim, caiu em boa terra. Outra, porém, enfim, caiu em boa terra. O que é essa boa terra? São aquelas pessoas que estão realmente a fim de aprender, de seguir a doutrina. Tá? Então, gente, é assim. E aí ele diz que, havendo grãos que rendiam 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. O que significa isso? Significa nós, por exemplo, que aprendemos do nada e agora estamos passando a ser o semeador. Somos o disseminador da doutrina. Então, nós somos os 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1, dentro da proporção de cada um de nós. Tá? Então, essa parábola, ela tem muito mais coisa para ser falada. Mas, infelizmente, o nosso tempo acabou. Tá? Tem mais 5 minutinhos, viu? Você pode falar. Eu comi 10 minutos seu, mas eu estou dando, eu estou devolvendo. Tá bom, então. Então vamos lá. Foi ótimo ouvir você. Então deixa eu terminar aqui, só esse pedacinho aqui. Recebeu a semente junto da estrada, mas o que recebeu no pedregulho? E o que recebeu a semente entre espinhos, este é o que ouve a palavra. Porém, os cuidados deste mundo, o engano das riquezas, sufocam a palavra e fica infrutuosa. Então, por isso que a gente diz que o espinho sufoca. Né? Ou seja, veio, mas houve outras ofertas e às vezes até aprendeu a fazer palestra e cobrava para fazer palestra. Sim. Ó, que triste, né? Né? Pessoas aprendem, aí começam a escrever livro e vender. Né? Olha o Chico Xavier, quantos livros ele escreveu. Quanto ele ganhou com isso? É assim, né, gente? Vende, mas com propósito. O Chico vendia, como ele dizia, mas... eu só sou o escritor, só escrevo, mas não fui eu que fiz o livro. Então, o livro não é meu, são dos espíritos, como ele sempre colocou, né, gente? E ele vendia para um bem maior do próprio povo lá de Minas. Ele, na verdade, não ficava com 1 centavo. Como também o De Luca faz um projeto da casa que ele trabalha, e outros tantos, né? Mas então como é que ele vivia? Ele tinha a aposentadoria dele de funcionário público. Sim. Né? E era isso que então ele vivia desse salário. E o que recebeu a semente em boa terra, este é o que ouve a palavra e a entende e dá fruto. E assim, um dá 100 e outro 60 e outro 30 por 1. Então, foi como eu expliquei aqui muito rapidamente, né? Porque o nosso tempo está terminando. Então, é bem isso. Então, quando nós chegamos na fraterna, ouvimos a palavra, gostamos do que ouvimos, porque viemos de outra religião. A maioria de nós veio de outra religião, né? Então, na outra religião, me diziam que pai, por que eu nasci aqui? Porque Deus quis. Hoje eu sei que não é bem assim. Claro, Deus quer. Mas por que Ele quer? Então vem a explicação do porquê que Ele quer que eu tenha nascido nesta família. Porque esta família me proporcionou todas as condições para que eu evoluísse. Tá bom? Então, assim, como o Chico falou, né? Nós estamos na família que temos que estar. Estamos com os pais, com os filhos, com o marido, com a mulher, tudo direitinho. Não tem endereço errado, não, gente. Não. Estamos no endereço certo. Com certeza. Infelizmente ou felizmente. Então, assim, temos que fazer o nosso melhor sempre, né? Agora, o nosso tchau e vamos encerrar
né? Tá bom? A nossa, mais uma vez. Mais uma vez agradecemos a participação, né? A presença de todos, os coraçãozinhos, as mensagens que nós recebemos. Gente, muito obrigado. Eu sou sincero, eu não consegui ler, porque o celular está um pouco longe, e aí, devido aos cabelos brancos, eu não consegui enxergar direito. Né? Muita gente mandando abraços, agradecendo vocês, que vocês são inspiradores. Michel falou que ficaria aqui o dia inteiro te ouvindo vocês dois. Michel é nosso fã, né? Eu já tenho até um troféuzinho para o Michel, quando a gente voltar, né, Michel? Sim, nós vamos. Vamos fazer uma festinha para ele. Com certeza. E assim, gente, a lição que o Mauro e a Rô nos deu é da gente semear sempre o bem. E fica aí a liçãozinha de casa, né? Em que grau está a nossa semeadura? Qual é o grau da semeadura de cada um? Então vamos aproveitar os ensinamentos do Evangelho para produzirmos bons frutos, exercitar sempre o Evangelho, primeiro onde? Dentro de nós mesmos. Depois, dentro do nosso lar. Quem é que faz o Evangelho no lar? Fundamental fazer o Evangelho no lar. Inclusive está aqui o convite para aqueles que não sabem como fazer o Evangelho. Sim, para quem não sabe como fazer o Evangelho, toda quarta-feira às 21h30, pelo Google Meet, a gente está ali fazendo o Evangelho no lar. Temos tido 25 pessoas, às vezes 15, 25. Então é um número bem legal para ir lá, ver como é que faz. Domingo, né? O Evangelho dominical mesmo, né? Participar, porque, gente, é assim, o que a gente fala, nós não estamos na casa, mas a casa somos nós, não é? Ali é parede, lógico que precisamos estar. Assim que pare essa doença, que passe essa fase mais crítica, né? Aí todo mundo vacinado, aí voltamos devagar e vamos voltando com certeza. Mas Jesus, Deus, lembrem-se, está em cada um de nós. O lar não é as paredes, mas sim nós, cada um de nós. Então, o mesmo eu digo a casa fraterna está dentro de nós, ela nunca vai nos deixar. Então, assim, vamos continuar nas lives, no Evangelho de domingo, e vamos lá. Vamos continuar nessa fé e nesse amor, tá ok? Gente, mais uma vez, brigadão a todos vocês pela audiência, pela atenção, pela paciência que vocês tiveram de nos ouvir, tá? Ó, beijo do gordo no coração de vocês. Faz uma prece, Rô, de encerramento. Sim, por favor. Vou fazer a prece de encerramento. Quem quiser colocar um pouquinho de água ou não, ou uma jarra, coloque. E se quiser fechar os olhos e se sentir mais à vontade, façam isso. Então, vamos respirando profundamente e sentindo esse ar maravilhoso entrar nos nossos pulmões, nos deixar muito livre, muito aberto às bênçãos de Jesus nesse momento e de Maria, nossa grande mãe. Deus, nosso Pai querido, nós te agradecemos mais este Evangelho de domingo. Agradecemos a Jesus por nos ajudar sempre nesse caminho de semeadura, nesse caminho que estamos sempre contigo, Jesus. Eu não abro mão desse amor e dessa fé. A nossa fé vai remover todas as montanhas ruins que temos dentro de nós e vamos nos deixar um campo belo de luz, de amor e de fé. Assim, Jesus, te agradecemos mais uma vez e milhões de vezes por estar conosco, por estar na casa de cada um. Abram a porta de vocês e deixe Jesus entrar. Conforte Jesus, abram, vejam essa liderança, esse amor de Jesus, passar por cada cômodo, as bênçãos dele na água, fluidificando todas as águas, a água do planeta Terra. Assim, Jesus, te agradecemos humildemente a esse prazer, esse amor de estar contigo todos os dias e todas as horas. Que assim seja. Graças a Deus, Jesus. Graças a Deus, ó Pai. Que assim seja.
Graças a Deus. Beijo no coração de cada um, Edi. Ai, um abraço muito querido. Muito, muito, muito. Muito feliz por tê-los hoje, viu? Muito feliz. Muito obrigada. Eu também. Obrigada, Mauro. Obrigada, Rô. Obrigada a todos que estiveram conosco, firmes e fortes, 32 pessoas até o final, olha que bênção. Legal. Todos tenham um excelente obrigado, domingo. meus queridos e queridas, todos eles. Muito obrigada. Estejam não só conosco, mas com todos os outros que vêm na quarta-feira, nos outros domingos, estejam com a gente. Levem esse amor, ajudem a fazer o evangelho. Pena que nós não estamos juntos para que possamos conversar. Vocês sabem que eu adoro conversar. Muito obrigada. Tchau, feliz domingo. Obrigada. Obrigada. Deus abençoe a todos. A todos nós. Que assim seja.